Olá, minhas amigas, meus amigos. Espero que vocês todos estejam bem, se cuidando nesse momento difícil pelo qual todos nós passamos. É um prazer poder falar com vocês hoje aqui. Eu me chamo Haroldo Caetano, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e sou o idealizador do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PAILI, que funciona aqui no nosso estado desde o ano de 2006. É sobre o PAILI que me foi pedido falar, né? No primeiro momento, gostaria de agradecer mais uma vez a minha amiga, querida irmã Petra Faller, pelo convite, e é sempre bom falar com vocês. E sobre o PAILI, então, é sempre gratificante, porque, de fato, falar de liberdade, falar do PAILI é falar de liberdade, e falar de liberdade é sempre algo positivo, algo que nos faz crescer, acredito eu, que é algo que sempre vai nos fazer bem. O PAILI é sinônimo de liberdade. O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator começa a funcionar no estado de Goiás no ano de 2006. Já se foram quase 15 anos de funcionamento, mais de 800 pessoas já passaram pelo programa. O que é o PAILI? O PAILI basicamente fez com que o manicômio judiciário fosse abandonado no estado de Goiás. Nós não temos mais no nosso estado a internação manicomial, ou, para falar um português mais claro, nós não temos mais a prisão do louco, o aprisionamento manicomial. E isso foi possível lá no ano de 2006, graças a um acordo que envolveu muitas instituições e a sociedade civil, e que permitiu a construção de uma nova política para lidar com esse público. Lá em 2006, nós então conseguimos começar a fazer com que as pessoas que são submetidas ao processo penal e que são consideradas loucas, inimputáveis, portanto, não passassem mais a ser encaminhadas para os manicômios. E isso valeu para o estado de Goiás todo. Desde 2006, portanto, nós não temos mais o aprisionamento manicomial como uma prática judiciária. Por que isso foi possível? Porque aqui nós fizemos implementar aquilo que já está determinado por lei desde o ano de 2001, com a Lei Antimanicomial, que é a Lei 10.216. A Lei Antimanicomial proíbe a internação de pessoas com transtornos mentais em instituições com características asilares. E isso vale para tudo no campo da saúde mental. É uma disposição que vale para todas as pessoas que estão em sofrimento psíquico e que precisam de atendimento nesse campo. Então, o PAILI simplesmente fez valer essa disposição da lei antimanicomial, dentre outras disposições que a lei traz, para esse indivíduo que está em sofrimento psíquico e que é considerado em conflito com a lei, porque praticou um ato ilícito, um ato criminoso. Então, ao invés de ser encaminhado para um manicômio judiciário, o indivíduo louco, considerado inocente porque é inimputável pela justiça criminal, aqui em Goiás, vai ser atendido então pela rede de atenção psicossocial, que é aquela política pública que contempla todas as pessoas que estão em sofrimento psíquico e que carecem de atendimento nesse campo. Então, desde 2006, todas as pessoas que passam pelo processo penal e que são consideradas inimputáveis, sem exceção, são acolhidas na rede de atenção psicossocial, que basicamente é uma rede que é composta por centros de atenção psicossocial, o CAPS. Eventualmente é necessária a utilização de residências terapêuticas e todos os demais equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial, que não se limita exclusivamente à atenção em saúde mental, mas atenção em saúde, numa concepção muito mais abrangente do que saúde mental, e também num apoio no campo da assistência social. Por isso fala-se em atenção psicossocial para esse público. O PAILI funciona desde 2006, vem funcionando e vem conseguindo ampliação no seu alcance, né? Nós começamos
funcionar com o programa aqui em Goiás em 2006, num momento muito difícil, onde a rede de atenção psicossocial era muito incipiente, era pouco estruturada. O estado de Goiás todo, lá em 2006, contava com não mais do que 4 ou 5 CAPs em funcionamento para todo o estado. E com o PAELI, isso gerou um constrangimento positivo sobre as políticas de atenção psicossocial, e hoje o estado de Goiás já tem quase 100 CAPs em pleno funcionamento em todo o estado. Isso não se deveu exclusivamente ao PAELI, evidentemente, mas é fato que quando você não tem a opção do manicômio para a exclusão do indivíduo em sofrimento psíquico, evidentemente que com isso a rede de atenção em liberdade precisa dar suporte. E com isso, então, foi possível fazer com que essa rede de atenção no estado de Goiás crescesse nesse limite, a esse ponto. Como foi possível o PAELI? Muita gente pergunta. Porque é uma política no estado de Goiás que ainda não conseguiu ser acolhida nos demais estados brasileiros, por mais que a gente tenha iniciativas nesse sentido. Bom, aqui em Goiás a gente teve, de fato, um momento histórico importante, que eu reputo que foi fundamental, que foi o fato de que nós conseguimos envolver o Poder Judiciário, o Ministério Público, onde as discussões aconteceram, a Secretaria de Segurança Pública, todas as instituições que se envolvem com saúde mental, na sociedade civil. O Conselho Regional de Psicologia teve uma participação muito importante, e dessa comunhão de forças, com um diálogo contínuo, nós conseguimos então implementar o PAELI lá no ano de 2006. Isso não aconteceu da noite para o dia. Essas discussões foram possíveis porque nós começamos a tratar desse tema com muita intensidade no Ministério Público desde 1996, pelo menos. Então foram 10 anos o processo, digamos assim, o processo de construção daquilo que no futuro acabou, lá em 2006, sendo implementado com o PAELI. E ele hoje é uma política consolidada, é uma política de Estado da saúde. O programa não é subordinado ao Ministério Público, não é subordinado ao Poder Judiciário, é uma política pública de saúde. Então, ela é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e funciona de forma articular com toda a rede de atenção psicossocial, com todos os municípios do estado de Goiás, a atenção às pessoas que são submetidas àquilo que no processo penal se chama medida de segurança. Então, o PAELI funciona nesses termos, graças a esse acordo político, que foi muito mais do que um acordo político, um compromisso ético-político entre muitas instituições e a sociedade civil, que pôs fim, lá no ano de 2006, ao manicômio judiciário. O programa teve sucessos, teve obstáculos, teve dificuldades pelo caminho, porém, o programa conseguiu se afirmar com muita força, inclusive nos agraciando lá em 2009 com o Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare deu maior visibilidade ao programa, isso já faz bastante tempo lá, já foram 12 anos, né? Desde então, o prêmio foi em 2009. Mas o programa, a política ganhou muito mais visibilidade e tornou-se um modelo para os demais estados brasileiros. E é isso que a gente vem tentando desde então, fazer com que aconteça, que os demais estados brasileiros também consigam implementar práticas que façam fechar, em definitivo, os manicômios judiciários. Temos algumas iniciativas já bastante adiantadas, com bastante sucesso, inclusive, como no caso do Piauí, onde temos um programa similar ao PAELI, e existem algumas outras experiências locais que também trabalham dentro dessa perspectiva antimanicomial. Mas a ponto de fechar definitivamente o manicômio judiciário, além de Goiás, apenas o Piauí conseguiu esse resultado. Entretanto, a gente vem continuando com esse propósito em diversas frentes de trabalho. O próprio Conselho Nacional de Justiça, atualmente, está enfrentando esse assunto mais uma vez, né? Não é a primeira vez que isso vai acontecer lá no CNJ. E a nossa expectativa, sim, é de que a gente consiga, com a mobilização da sociedade civil, com o envolvimento de mais pessoas nessa luta que é fundamental, que é a luta antimanicomial, nós consigamos, aí, de fato, fazer com que o manicômio judiciário seja definitivamente fechado em todos os estados brasileiros. Basicamente é isso, né, para uma conversa rápida. Muito obrigado a todos vocês
pela atenção e pelo carinho. E voltamos a nos falar assim que necessário, assim que possível, quem sabe, preferencialmente, de forma presencial, para que a gente possa superar esse momento difícil da pandemia e se encontrar, que o encontro traz acontecimentos muito mais potentes e que podem gerar, sim, com mais força, os resultados que a gente pretende nesse campo, que é, de fato, acabar definitivamente com o aprisionamento manicomial em todo o Brasil. Muito obrigado a todos vocês.